Olá pessoal, meu nome é Sven Dinklage. Ontem tivemos um webinar sobre vivendo em tempos incertos e para aqueles entre vocês que perderam essa oportunidade, que talvez tiveram problemas técnicos para entrar, nós estamos então entrando desse meio em contato com vocês para fornecer um pouco do que aconteceu, né? Em vez de assistir a 50 minutos de webinar, nós vamos em 10 minutos, 15 minutos contar para vocês o que aconteceu. Então eu sou o diretor da Flexpert Training, aqui de Campinas, mas também ativo no mundo inteiro e no Brasil inteiro. Desculpem aí pelo sotaque, sou alemão, tenho 22 anos de Brasil. E nós trabalhamos com coaching, com treinamentos interculturais, com programas de liderança, mas também com Lean e com gestão de projetos e webinars, tudo também de uma maneira virtual, como vocês estão vendo aqui. Então, nós ontem então estávamos falando desse momento que todo mundo está vivendo, discutia em grupo também o que está acontecendo, como estou lidando com essa situação, como nós todos estamos lidando com essa situação que está acontecendo no momento, né, essa questão do isolamento, dos supermercados vazios, eventualmente, que por enquanto no Brasil ainda não aconteceu, né, essa questão do setor de saúde. Como que eu lido com isso, né, não poder sair de casa e com essa sobrecarga de informações negativas que nós temos ouvido nos últimos dias e com esse cuidado que eu tenho que tomar, talvez, de pensar um pouco mais positivo, né? Então a ideia é um pouco essa, o que você tem feito? E ali ontem nós estávamos então discutindo isso, nós usamos o Adobe Connect, que é bastante interativo, uma plataforma mais sofisticada para fazer webinars, e as pessoas então estavam comentando e discutindo o que eu tenho feito. Eu tenho ficado em casa, eu tenho passado mais tempo com a família, eu tenho estudado mais, eu tenho me dedicado mais ao meu desenvolvimento. Essas foram algumas das ideias que então vieram, e nós discutimos bastante essa questão também. Ok, tem coisas que eu não consigo influenciar, mas tem outras que estão sim a meu poder e que eu posso mexer, e eu posso ser proativo para então pensar diferente dos outros, e começar então a ser protagonista dessa realidade e fazer algo de diferente, tá? O que está em seu poder foi a grande questão, e lançamos até alguns desafios. Por exemplo, quando eu penso, meu voo está atrasado, quanta influência eu tenho sobre isso? Eu não tenho influência sobre como as pessoas me tratam, por exemplo. E nós chegamos à conclusão que sim, muitas vezes você pode fazer alguma coisa, e é um pouco esse olhar nosso, isso também é um desafio para mim e para todos nós, de olhar positivamente e pensar, não, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que eu posso fazer apesar da situação na qual estou me encontrando? E tem pessoas que, mesmo estando em situações bem difíceis, elas então optam por fazer algo diferente e tomar o seu destino na sua mão. Então é isso que nós precisamos fazer entre nós também. Então eu mostrei também uma colega minha, a Lin, chinesa. Eu trouxe ela e a ideia dela, dessa sabedoria chinesa. Não sei se vocês já ouviram falar. Os chineses dizem que crise é oportunidade. E a Lin então traz esse conceito, nós vamos mostrar aqui para vocês, do que a composição da palavra ou dos ideogramas no chinês para crise. Ela contém uma parte dessas sílabas, ela também está presente na palavra oportunidade, porque segundo então as atitudes, o mapa mental chinês, dentro da crise existe sempre a oportunidade também de dar uma virada e de fazer algo diferente, né? Então realmente existe então essa sabedoria chinesa, e nós trouxemos um pouco isso para realmente ver isso mais de perto e não só tratar isso como lenda, mas sim como algo real.
Aí nós fizemos um brainstorming, que é uma metodologia que também sugiro para vocês usarem em casa, usarem em outras situações. Tá, vamos, por exemplo, eu não gosto de uma certa, eu tenho dificuldade de trabalhar com uma certa pessoa, por exemplo. Ou então nessa questão da crise nós pensamos, tá, vamos mudar de lado e enxergar o que isso tem de bom, o que aquela pessoa tem de bom, né? Que é um exercício que talvez você já tenha feito em alguns treinamentos, ou então nesse caso aqui nosso, que nesse momento está bom. Né? E nós falamos realmente, vamos forçar isso, vamos listar no mínimo 10 motivos de coisas positivas que estão acontecendo nesse momento. E aí as pessoas, então, os participantes trouxeram algo como passar tempo em casa, dormir mais, descansar, refletir sobre o futuro, planejar os próximos meses, as próximas semanas. Diminuição de tempo perdido, de poluição do meio ambiente e outras coisas mais que então a gente listou. Interessante dessas interações no webinar, no caso ao vivo, é de você trocar essas ideias, todo mundo ganha, todo mundo aprende, né? Compartilhando informações. Né? Então, apesar de estarmos nesse momento do coronavírus e desse confinamento em casa, desse isolamento, tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas boas acontecendo, então temos que aproveitar. Então no final nós usamos isso para dizer, ok, vamos então algumas ideias do que pode ser, o que é importante para nós todos fazermos, e de novo lançamos algumas ideias e outras vieram com o grupo. Então, por exemplo, nós falamos que de a gente ser exemplo, né? Você como líder, eu como, sei lá, como pai, ou como irmão, como membro de uma comunidade, numa ONG, numa organização, ser exemplo né, principalmente nesse momento, a questão da liderança e de ser exemplo é muito importante. As pessoas olham para você, esperam uma certa direção com você e esperam que você não vacile apesar das adversidades da vida. Então isso é algo bastante importante para a gente pensar, né? Como eu tenho sido exemplo. Também voltando um pouco ao que nós falávamos antes, ou que eu falei antes, ser proativo, ou seja, não ficar naquele desespero, naquele vitimismo, mas sim tomar, então, ver o que eu posso realmente fazer, até onde eu posso realmente fazer algo, e geralmente isso é mais do que eu penso, né, do que nós pensamos. Nós falamos bastante, até foi uma questão que a maioria das pessoas achou difícil, porque nós fizemos uma enquete, umas perguntas lançadas, uma pesquisa. Qual que era o mais complicado? Surgiu esse terceiro item que eu vou mencionar aqui, que é coragem. De ter coragem para sair, às vezes dizer as coisas, fazer certas coisas frente à sociedade, frente a certas situações. Né? Que tinha a ver com o quarto item que eu coloquei aqui, de ser firme, de firmeza, mostrar firmeza nesses momentos. E coragem é algo que nós até comparamos, a gente falou, olha, geralmente nas relações humanas a gente fala, você tem que ter coragem, mas também você precisa de consideração, ou respeito pelas outras pessoas. E nós dividimos isso geralmente numa matriz, dizendo, né, e geralmente as pessoas têm mais facilidade em serem consideradas, em respeitarem os outros, o que falta às vezes é a nossa coragem. Então, em geral, esse foi o item mais importante para as pessoas. Eu pergunto para você como tem andado a sua coragem, por exemplo, para dizer as coisas quando tem que ser ditas, dizer as coisas de uma maneira que possa ser entendida, que seja respeitosa, mas dizê-las para as pessoas que têm que ouvi-las, porque é muito comum a gente falar para outras pessoas e não para aquelas que estão envolvidas, né? E dizê-las de uma maneira rápida, não deixando muito tempo passar, né, de as coisas se tornarem obsoletas. Então a coragem foi algo que nós trouxemos bastante aqui, discutimos bem. Aproveitar o tempo era outro item, ou seja, aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, como nós já falávamos antes, né, questão de estudo, descanso, planejamento, né, de pensar, né, nas atividades.
arrumar coisas que talvez eu não tenho tempo de arrumar no dia a dia, né? Eu sei que tanto em casa como no arquivo profissional a gente tem dedicado tempo a fazer isso. E outro item que apareceu aqui foi ter fé e esperança, né? A gente às vezes diz, não, eu creio, eu sou positivo, mas aí acaba deslizando em certos comportamentos, ficando desesperado, entrando nessa vibe, né, das notícias e tal. E, inclusive, o grupo trouxe mais uns que foram valorizar as pequenas coisas, que eu acho que isso também é consenso, né, que nessas horas a gente vê o que realmente importa, então convite de vocês também pensarem sobre isso. Assistir aos outros era outro item que estava ali junto. E então essa questão da fé e da esperança de realmente não deixar a peteca cair, mas tocar o barco. Então, principalmente convite para vocês aí que estão assistindo agora, pensem na sua coragem, onde você talvez possa ter mais coragem, seja nos grupos do WhatsApp, seja em entrar quando tem que entrar numa conversa, enfim, em público, que agora talvez não seja tão comum, tão frequente, mas e de ter essa fé que isso vai passar, isso é uma certeza que nós temos e que nós temos que olhar positivo para isso, né? Com a ideia de que isso vai passar e nós vamos sair fortalecidos, com certeza, né? A gente vai aprender muita coisa com isso, nós vamos aprender coisas que nós vamos depois praticar de maneira sustentável, com certeza, né? Entre elas essa questão das mídias sociais, não, das mídias virtuais, melhor dizendo, né? De como usar isso aqui, como usar o microfone, como usar o Zoom da vida e outras mais, esses recursos todos, de ver que isso funciona também, não é só presencial que funciona. E ficamos então mais ou menos nessa conversa. Eu agradeço para quem ficou até aqui. Nós temos aqui também alguns arquivos para download, então nós vamos ter esse mesmo webinar, nós vamos fazer então na semana agora que vem, no final de março, início de abril de 2020. Então vocês podem ficar atentos ali aos mailings que nós estamos, ou então ao website ou ao meu LinkedIn. Adicione meu LinkedIn, né? Sven Dinklage, Flexpert Limitada. Nós temos esse mesmo webinar então previsto em inglês na semana que vem, e também vamos ter uma formação sobre de como se tornar consultor, facilitador intercultural, e sobre isso nós vamos fazer um primeiro webinar na semana que vem também, então fiquem atentos a isso. E também nós disponibilizamos algumas 2-3 arquivos para download, que nós vamos tentar também fazer chegar até vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo, pelo seu tempo, espero que tenha ajudado. Fiquem firmes aí, cabeça para cima, bola para frente, nós vamos superar isso. E qualquer coisa nos procure, nós estamos à disposição para estar com vocês, para ajudar vocês, assistir a vocês. Tá bom? Sucesso para todos e fiquem com saúde e com Deus, tá? Até a próxima.